Quem é que não tem visto, de dia ou à noite, em todos os bairros do Rio, em Botafogo, como na Cidade Nova, no Engenho Velho, como na Aldeia Campista, ao sol ou à chuva, insensível às intempéries e ao ridículo, o nosso tipo clássico de namorador de esquina. Cada raça namora como pode. Nós namoramos revirando os olhos da rua para a janela e da janela para a rua, na chumbação, como se diz em gíria carioca. Camões, o grande Camões, antes de escrever o poema divino que o imortalizou, foi um grande namorador. E namorava passando noites em claro, debaixo de vento e chuva, com os olhos pregados nas gelosias das suas namoradas. Ao orgulho dos rapazes brasileiros de hoje, já deve bastar esta certeza: eles namoram como Camões. O Namorador de Esquina é texto de 1906, de Olavo Bilac, um cronista do Rio. Olavo Bilac foi poeta, cronista, escreveu ficção, livros didáticos, crítica literária e ensaios sobre as questões nacionais. É considerado o príncipe dos poetas brasileiros e expoente do parnasianismo. Foi reconhecido e admirado por todos, teve em vida popularidade e glória. Filho de Brás Martins dos Guimarães Bilac e de Delfina Belmira Gomes de Paula, Olavo Brás Martins de Guimarães Bilac nasceu no Rio de Janeiro, em 16 de dezembro de 1865, um ano depois de iniciada a Guerra do Paraguai. O pai, Dr. Brás, não assistiu ao nascimento do filho. Médico no campo de batalha, retornou ao fim da guerra, quando Olavo tinha 4 anos. A família morava em um sobrado modesto, na antiga Rua da Vala, atual Uruguaiana, esquina com Rua do Ouvidor. Olavo recebeu a melhor educação possível e, a contragosto, mas atendendo aos anseios do pai, ingressou na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Bilac, ele estourou, digamos, no Brasil, quando ele publica as poesias em 1888, e dentro dessa geração parnasiana, quer dizer, com Raimundo Correia e Alberto Oliveira, que fazem a chamada Trindade Parnasiana, mas havia inúmeros outros, ele consegue a maior popularidade de maneira quase instantânea. Nenhum poeta na história do Brasil, desde que o país existe, alcançou a recepção que o Bilac alcançou em vida e morreu nesse mesmo estado de consagração. Olavo Bilac foi um dos mais importantes poetas brasileiros. Suas obras, A Sesta de Nero e O Incêndio de Roma, relatam fatos da antiguidade. São obras típicas do movimento parnasiano, que teve a fase mais fecunda na década de 1880. Seu poema O Caçador de Esmeraldas, de tonalidade épica, é inspirado na história do Brasil e celebra os feitos, a desilusão e a morte de um herói bandeirante. Fernão Dias Pais Leme agoniza. Um lamento. Chora longo, a rolar na longa voz do vento. Mugem soturnamente as águas, o céu arde. Transmonta fulvo o sol, e a natureza assiste, na mesma solidão e na mesma hora triste, a agonia do herói e a agonia da tarde. Fernão Dias Pais Leme agoniza e olha o céu. Ó, esse último olhar ao firmamento. A vida em surtos de paixão e febre repartida, toda, num só olhar, devorando as estrelas. Esse olhar que sai como um beijo da pupila. O Caçador de Esmeraldas, pela perfeição formal impressionante, é realmente impressionante a qualidade com que ele mantém aquilo tudo. Talvez seja, creio eu, o maior poema dele. Agora ele tem poemas líricos admiráveis. Mais chegado à pena que ao bisturi, Olavo Bilac, enquanto cursava a Faculdade de Medicina, colaborava com publicações estudantis e com outros pequenos jornais da época. Até que no ano de 1886 foi publicado em A Semana aquele que talvez seja o seu soneto mais famoso. Ora direis ouvir estrelas. Era o fim da carreira na medicina e a consagração como poeta. Ora direis ouvir estrelas. Certo, perdeste o senso. E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto.
e abro as janelas, pálido de espanto. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila. E ao vir do sol saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora: tresloucado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi: amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. A República engatinhava. Floriano Peixoto assumiu a presidência com mãos de ferro após a renúncia de Deodoro da Fonseca. O agora jornalista Olavo Bilac faz ferrenha campanha contra o governo. Perseguido pelas forças da repressão, é preso na Fortaleza de Laje, no Rio de Janeiro. No livro Crônicas e Novelas, o autor conta a passagem. Em outubro de 1893, a esquadra revoltada sitiava o porto do Rio de Janeiro. Comandava em chefe o almirante Custódio de Melo. Haveria razão para que o autor deste livro fosse suspeitado de convivência com o almirante rebelde? A 10 de abril de 1892, às 11 da noite, como uma revolta, um motim ou qualquer coisa semelhante houvesse rebentado no Rio, vi-me preso. Interrogado por 4 horas a fio na Secretaria de Polícia, remetido primeiro para o quartel dos Barbonos, depois para o Arsenal de Guerra, depois para bordo do Aquidabã e finalmente para a Fortaleza de Laje, de entre cujas muralhas fiquei a ver navios durante 4 meses. Olavo Bilac tem uma trajetória como jornalista curiosa. Ele era um jovem de esquerda, digamos assim, antes da proclamação da República, quando, junto com 2 colegas, Pardal Mallet e Luiz Murat, também muito combativos, fundaram o jornal A Rua, que era contra a burguesia, etc. Ele continua nessa linha combativa ainda, quando se alia ao Alcindo Guanabara, o jornal deles, o Combate, vai ter uma vida relativamente curta, né? Ali eles vão atacar o governo do Floriano Peixoto, é ali que o Bilac vai travar aquele embate com o Raul Pompeia, né? Uma coisa, Raul Pompeia florianista e Bilac anti-florianista assumido. O exílio forçado produziu mudanças profundas em Olavo Bilac, que a partir de então começa a se distanciar da postura de poeta parnasiano para se tornar cronista engajado com as questões de seu tempo. Foram cerca de 1.600 crônicas publicadas em jornais e revistas. A Gazeta de Notícias foi a folha que mais contribuições recebeu. No periódico, substituiu Machado de Assis, o maior romancista brasileiro e cronista de grande prestígio na época. Em sua coluna, em 1903, Bilac presta homenagem a seu antecessor. Machado de Assis, um nababo egoísta que um belo dia, ali por volta de 1897, meteu dentro de um saco as luzes e os perfumes, as estrelas e as rosas que costumava espalhar por essa seção e levantou o acampamento, obrigando o leitor habituado ao licor precioso do seu estilo a contentar-se com a água chilra do meu. A Gazeta de Notícias traz para o seu corpo de redatores gente jovem, gente agitadora, um Olavo Bilac, que era um poeta, a gente pode dizer assim, quase de esquerda, um Coelho Neto, que era uma celebridade, um Arthur Azevedo, enfim, ela vai incorporar uma gente que agitava a cidade. Bilac vai ser um cronista de muito humor, né? Ele vai satirizar coisas da vida do Rio, muitos hábitos dos cariocas, a própria situação anterior dele de um militante combativo anti-florianista vai ser tema de algumas de suas crônicas como uma forma quase de autocaricatura. A grande responsabilidade de substituir Machado de Assis na Gazeta de Notícias não intimidou Olavo Bilac. Ao contrário, o cronista escreveu sobre os mais variados temas e não se furtou a opinar sobre assuntos que estivessem diretamente ligados aos interesses da sociedade civil. É o que você vai ver no próximo bloco. Nos primeiros anos da República, a carreira de Olavo Bilac como cronista irá se consolidar.
A transição de poeta para profissional do jornalismo é exemplificada na crônica Desertor, publicada na Gazeta de Notícias em 1890, e reflete a difícil condição de vida do intelectual no final do século XIX. Na verdade, trata-se de um pequeno conto em que dois amigos, sem dinheiro para jantar depois do teatro, caminham para casa melancolicamente. Carlos é poeta, vai olhando para as estrelas. Jorge é romancista, vai olhando para a calçada, onde avista uma nota de 500 mil réis. Depois de algumas hesitações, eles pegam o dinheiro e vão cear. Satisfeito com a farta refeição, o poeta desabafa. Jorge, eu sou um desertor. Passo-me para o teu lado. Mando a fava às estrelas, vou escrever romances, deserto do ideal. Vou ficar preso à terra e à vida. Olha, Jorge, isto reconciliou-me com a terra. Nunca tive estrela nenhuma que me desse uma ceia, nem estrela do céu, nem estrela de teatro. Tinhas razão, Jorge. Fazias bem em olhar para a terra. É do seio fecundo da terra que sai a ceia dos poetas. Era um homem que vivia a rigor do que ele escrevia, apesar de sempre chorar miséria, que é uma coisa tipicamente brasileira, viajou uma quantidade de vezes absurda para a Europa. Eu nunca entendi a pobreza do Bilac com a quantidade de vezes. Ele mesmo, uma vez, se disse um ferro de engomar sobre o Atlântico, indo de lá para cá. A última década do século XIX marca o desenvolvimento das letras no Brasil. O crescimento das editoras nacionais e o aumento considerável no número de livros publicados é resultado de maior investimento na diversificação do setor. As coleções de livros infantis, de romances eróticos e de clássicos estrangeiros começam a ser lançadas. Olavo Bilac aproveita a oportunidade e investe em dois campos. Escreve livros para crianças, destinados ao ensino primário, e literatura para o público adulto. Seu conto, Como a Pescada, é um exemplo de anedota picante a que você assiste agora na encenação da Companhia de Teatro Manual. Casados há 3 meses. E Clélia quer que o marido, o Álvaro, lhe ponha já para ali toda a verdade. Se foi de fato noivo de Laura, e por que é que foi expulso da casa de Laura, e por que não casou com Laura, e por que é que a família de Laura lhe tem tanta raiva. Mas, filhinha, sê sensata, que me importa a minha lembrança de Laura? Se é a ti que amo, se sou o teu maridinho carinhoso. Suspira Álvaro. Não, senhor. Diz a teimosa, repelindo-o. Quero saber tudo. Foi ou não foi noivo de Laura? Ai. Geme o marido. Fui, queridinha. Fui. Bem, e por que não casou com ela? Porque o pai preferiu casá-la com Borba, sabes? Mas isso não explica o motivo. Porque o pai de Laura tem tanto ódio ao senhor. É que tinha havido tanta intimidade entre mim e a filha dele. Que intimidade? Vamos, diga tudo. O senhor costumava ficar sozinho com ela? Às vezes. E abraçava? Às vezes. E beijava? Às vezes. E chegava-se muito para ela? Sim. Mas não falemos nisso. Quero saber tudo! Vamos! E depois? Depois? Mais nada, filhinha. Mais nada. Clélia, porém, insiste ainda. Confesse! Ela não lhe resistiu? Não é assim? Pois bem, é verdade. Mas acabou. Que importa? Se nesse tempo ainda eu não te conhecia, a ti que enquanto foste minha noiva, nem um só beijo me deste. Clélia reflete. Escuta, Álvaro. Como foi que o pai soube? Por ela mesma. A tola contou-lhe tudo.
E Clélia ri como uma louca, mostrando todas as pérolas da boca. Ora, já se viu que pamonha! Aí está uma coisa que eu não teria feito. Uma asneira em que não caí nunca. Como? Como? Exclama o marido, aterrado. Uma asneira em que não caíste. Há coisas que se fazem, mas não se dizem. E enquanto Álvaro, acabrunhado, apalpa a testa, lá fora, a voz do fadista canta. Homem que casa não sabe qual é o destino que o espera. A gente como a pescada que antes de o ser já o era. Ao substituir Machado de Assis nas crônicas de domingo na Gazeta de Notícias, Olavo Bilac já se afastara do estilo de vida boêmio da juventude. O jovem poeta, que andava em farras e bebedeiras a ouvir estrelas, se transformava em jornalista respeitável. Essa mudança de perfil foi registrada pelo poeta folclorista, filólogo e ensaísta Amadeu Amaral, após uma visita à residência do poeta-cronista. Veja só. Nada indicava que ali trabalhasse e repousasse um poeta. Um desses homens que imaginamos como criaturas aluadas, trepidantes de exageros e de repentes. Nada indicava sequer que ali houvesse penetrado alguém há muito tempo. A secretária, provida de todos os objetos que a secretária de um homem meticuloso pode contar, ali estava, entre prateleiras de livros irrepreensivelmente alinhados, em casa de gente metódica e econômica. Ele tinha um grupo de amigos enorme, um homem que nunca se casou, era basicamente um homem de amizade, que incluía todos esses poetas aí, era muito amigo de Coelho Neto, por exemplo, de Emílio de Menezes. Eles se encontravam na Confeitaria Pascoal, depois passaram para Colombo, né, que foi fundado em 1894, e o Bilac pontificava, digamos, era a grande figura nisso tudo. Depois de 1904, quando ele briga na confeitaria, que era aqui, na Rua do Ouvidor, ele vem para Colombo, mais ou menos em 1904, e adota Colombo como referência dele. Tanto assim que os próprios donos, o Lebrão, achavam que a casa tinha se modificado e passava a ser conhecida exatamente por conta do Olavo Bilac. E ficava principalmente à tarde, porque a Colombo tinha um dia meio dividido. De manhã cedo eram os funcionários públicos e tal. À tarde, 3 horas eram as senhoras. E a partir de 5 horas era todo mundo, né? As polacas, as prostitutas todas do Rio de Janeiro vinham para cá junto com os intelectuais. O Rio civiliza-se. O processo de reforma urbana capitaneado pelo prefeito Pereira Passos inspira Olavo Bilac. O cronista se enche de esperança e se faz arauto das novas medidas de modernização da cidade. No próximo bloco, você acompanha a construção da Avenida Central, atual Rio Branco, na crônica de Olavo Bilac. Antes da reforma iniciada por Pereira Passos em 1904, o Rio de Janeiro era uma cidade de ruas estreitas e moradias insalubres. A população sofria no verão frequentes surtos de febre amarela, varíola e peste bubônica. Com abastecimento de água precário e iluminação insuficiente, a capital clamava por transformações urbanas efetivas. Foram muitos os periódicos que defendiam essa ideia e entraram no clima de bota abaixo, como era chamado o afã reformista. O Rio civiliza-se, é o lema do momento. Olavo Bilac é o porta-voz das mudanças em suas crônicas na revista Cosmos e na Gazeta de Notícias. Veja só.
Há poucos dias, as picaretas entoando um hino jubiloso iniciaram os trabalhos da construção da Avenida Central, pondo abaixo as primeiras casas condenadas. No aluir das paredes, no ruir das pedras, no esfarelar do barro, havia um longo gemido. Era o gemido soturno e lamentoso do passado, do atraso, do opróbrio. A cidade colonial imunda, retrógrada, emperrada nas suas velhas tradições, estava soluçando no soluçar daqueles apodrecidos materiais que desabavam. O Pereira Passos, além de ser amigo do Bilac, realizou uma reforma que atendia a tudo aquilo que eram os interesses do próprio Bilac. Ele era um cosmopolita, antenado com a cultura francesa, vinculado de forma direta à ideia de civilização e de progresso. Então, quando a Reforma Passos veio, ele foi o arauto dela. Olavo Bilac manteve seu empenho em ajudar a tornar o Rio de Janeiro uma cidade moderna durante todo o período de construção da Avenida Central, a atual Rio Branco. O cronista comenta e documenta o progresso das reformas urbanas, ao mesmo tempo em que procura convencer a opinião pública das vantagens da modernização. Já houve na Avenida Central a festa do levantamento de 5 ou 6 cumeeiras de novos prédios. Ao longo da imensa artéria, rasgada no coração da cidade, vão pouco a pouco apontando, saindo do solo, crescendo, subindo, pompeando à luz, os palácios formosos. Aquilo que apenas parecia um sonho absurdo de megalomania, pouco a pouco se transforma numa radiante realidade. A Avenida Central foi o grande ícone, cantada em prosa e verso por todos os cronistas, inclusive pelo Bilac, que foi o primeiro no Brasil a ter uma batida de automóvel, a 5 km por hora, né, que era a velocidade do carro. Mas ele tem essa outra marca, né? A primeira batida de automóvel do Brasil foi com o Bilac, então... Em novembro de 1905 é inaugurada a Avenida Central. No Rio de Janeiro, em plena Belle Époque carioca, o poder público e o privado associaram-se para dar à capital federal a aparência da Paris do século XIX, reformada pelo Barão de Haussmann. Em crônica publicada na revista Cosmos, Olavo Bilac celebra o grande acontecimento. Inaugurou-se a avenida. Parece um sonho. Onde estás tu metido, carrancismo ignóbil, que por tanto tempo nos oprimiste e desonraste? Em que furna lôbrega, em que socavão escuro te foste esconder envergonhado? Em vão te procurei nestes últimos dias e nestas últimas noites de novembro pela radiante extensão da Avenida Formosa. Andas, com certeza, homiziado nos becos sujos em que se mantém ainda a tradição do mau gosto e da imundície. Olavo Bilac também ficou conhecido como poeta cívico. Além da campanha a favor do serviço militar obrigatório, ele é o autor da letra do Hino à Bandeira. A composição, em parceria musical com o maestro Antônio Francisco Braga, foi feita a pedido do então prefeito do Distrito Federal, Pereira Passos. Salve, lindo pendão da esperança, salve, símbolo augusto da paz, tua nobre presença, lembrança, a grandeza da pátria nos traz. Nem só de crônica e poesia viveu Olavo Bilac. O jornalismo do início dos anos de 1900 conheceu novas técnicas de impressão e modernização da produção. Jornais e revistas assumiram o seu papel de empresa e os intelectuais aprovaram a viabilização comercial dos periódicos. Coelho Neto, Bastos Tigre, assim como inúmeros letrados da época, fizeram anúncios comerciais, na maioria das vezes por meio de versos e sonetos rimados. Olavo Bilac não se fez de rogado e criou as campanhas do xarope Bromil, reclames para fábricas de vela e fósforo, lojas de tecidos e até para um fotógrafo. Gente rica ou gente pobre, gente humilde ou de destaque, seja plebeu, seja nobre, fuma os cigarros Bilac.
A incorporação desses poetas, escritores, etc., trouxe não só um ar mais arejado para os textos, mas também para o lado do humor. São autores que escrevem na Gazeta quadrinhas maliciosas sobre políticos, anúncios sobre a vela brasileira, etc., escrito de uma forma humorística, que vai dar também isso, né, um caráter mais soltinho para a empresa que a Gazeta faz. É um poeta que tem muita coisa admirável, escrevia irretocavelmente bem em poesia e em prosa, nas duas coisas. Mas eu acho que a importância do Bilac vai além da poesia. É como cronista que ele é importante. Embora, evidentemente, a crônica dele fosse uma crônica que exaltasse o tempo inteiro a ideia da modernização, da cópia da Europa, etc. Toda essa ideia do Bilac acabava com aquele bucolismo anterior da geração romântica. Então ele colocava em prática a ideia da vivência cotidiana. Então as crônicas dele eram o tempo inteiro referidas à dinâmica da cidade, né? À dinâmica cotidiana dela. Olavo Bilac é mais conhecido como o maior poeta parnasiano brasileiro. Porém, o príncipe dos poetas, como é chamado ainda hoje, foi cronista inigualável na virada para o século XX. Por quase 20 anos, exerceu a profissão de jornalista, refletindo a efervescência política e cultural do país, narrando fatos importantes e registrando a mentalidade da Belle Époque do Rio de Janeiro. Um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, o poeta das estrelas, como o extraordinário domínio da língua portuguesa, passou do verso à prosa, atravessou os salões, ganhou as ruas e fez sucesso ao retratar a sociedade de seu tempo em meio a grandes transformações. Boêmio na juventude, frequentador da Confeitaria Colombo, militante na defesa das obras de modernização da cidade, Olavo Bilac era, acima de tudo, um carioca da gema. E foi um dos mais inspirados e expressivos cronistas do Rio.